Havia um anúncio no Zillow para um apartamento compartilhado perto da granja onde trabalhei. Eu me mudei porque era conveniente e já mobiliado. Já tinha uma cama para dormir no quarto de hóspedes. O homem que estava alugando o quarto era velho. Ele tinha uns 70 anos ou algo assim, e seu nome era Ben. Não tínhamos um contrato, combinamos que eu pagaria ele por semana. Eu não vim de uma família rica, então confie em mim quando eu disser que isso foi um roubo para mim. Uma noite, depois de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, eu desabei na cama e dormi como um bebê. Mas de repente eu acordei e olhei para a porta do quarto abrindo. A luz entrou e eu senti o vento do corredor. Para minha surpresa, parado na porta estava o velho homem. Então, com a mão na maçaneta, ele disse em sua voz profunda e rouca: "Fique fora do porão." Ele disse que sabia que eu havia descido lá. Me defendi e assegurei a ele que eu não havia descido no porão. Ele não fechou a porta e eu o ouvi descer as escadas. Eu sentei lá e pensei comigo mesmo: esse cara deve ser maluco ou algo assim. No dia seguinte, eu estava de folga do trabalho. Eu estava sozinho e olhei para a porta do porão. Eu sabia que era a porta do porão porque eu tinha visto ele descer lá antes de eu abrir. Queria dar apenas uma espiada lá embaixo, mas obviamente estava escuro como breu. Eu nunca pensaria em descer, se não fosse por sua bizarra observação de não ir lá. Achei que ele não ia chegar nos próximos minutos, então eu continuei descendo. Eu encontrei a luz e era na maior parte um porão normal até agora, mas havia uma porta em um canto. Atrás daquela porta era algo inimaginável. A porta estava muito difícil de abrir porque havia uma peça de borracha sobre a porta. O cheiro era bem peculiar e bem ruim. Dentro dessa pequena sala parecia um pesadelo. Manchas de sangue no concreto, sacos pretos no chão empilhados no canto da sala. O cheiro da vida podre era tão forte que eu tive que vomitar ali mesmo. Eu notei uma câmera pendurada no canto superior direito da sala, voltada para baixo. Tirei uma foto rápida e saí correndo de lá. Subi para o quarto de hóspedes e embalei todas as minhas roupas em um saco de lixo. Ouvi um barulho na porta da frente. Ele estava de volta. Eu me fiz de legal e o cumprimentei do corredor do andar de cima, mas ele não respondeu. Eu o ouvi abrir a porta do porão e descer as escadas. Eu vi isso como minha deixa perfeita para correr para o meu carro. Eu corri para o meu carro e, sem olhar para trás, me afastei de lá. Eu dirigi 15 quilômetros de volta para a fazenda do meu irmão e mostrei as fotos. Ele disse que eu era um idiota por não ligar para a polícia antes. Então eu liguei para a polícia e disse-lhes que trouxessem uma viatura para o endereço de Ben e para eles verificarem o porão antes que ele pudesse limpá-lo. O departamento de polícia veio até a fazenda do meu irmão pedindo minha identidade e algumas outras informações. Eu colaborei com eles e eles me deram a notícia aliviante de que Ben tinha sido preso enquanto estava no processo de limpar qualquer evidência de seu porão, mas ele não foi rápido o suficiente. A polícia não entrou em muitos detalhes sobre o que exatamente eles encontraram naqueles sacos ou qualquer outra coisa, mas eu não acho que eles foram autorizados a divulgar isso. Eles me agradeceram e foram em seu carro. Meu irmão deixou-me ficar com ele por algumas semanas até que eu estivesse pronto para voltar lá e encontrar outro apartamento. Felizmente, eu consegui sair de lá antes de me tornar mais uma vítima daquele estranho homem. Não tenho certeza de quantos de vocês fizeram faculdade, mas para aqueles de vocês que fizeram, provavelmente se lembram daquele sentimento de entrar em seu dormitório pela primeira vez, conhecendo seu colega de quarto, a pessoa que você deveria ser amigo pelos próximos 4 anos. Eu certamente lembrei-me do meu. Eu entrei no meu dormitório pela primeira vez e lá estava meu colega de quarto. Ele usava óculos, pele clara e cabelo preto, um tom levemente feminino em sua voz. Não havia nada de errado com nada disso, mas para mim, ele imediatamente me atingiu como o tipo de amizade que não era exatamente alguém com que eu iria me identificar. Facilmente, desde o momento em que eu apertei sua mão e ele me deu um aperto de mão de peixe morto, fiquei um pouco desanimado. Vou chamá-lo de John para o propósito dessa história. Eu deixei a sala para dizer oi às outras pessoas e conhecer o maior número de pessoas que eu pudesse. Eu me identifiquei instantaneamente com alguma das outras crianças mais do que com John. De qualquer maneira, aquela primeira noite consistiu em desfazer as malas e andar por aí. Então tentei conhecer John um pouco. Não é que ele era uma pessoa ruim, era só que ele não parecia realmente saber como conversar. Eu fazia perguntas sobre ele e ele sempre usando respostas curtas e vazias. Isso quase não fazia sentido. Ele até foi para a cama muito cedo, desligando sua lâmpada às 10 horas. Ninguém tinha aulas no dia seguinte, então eu achei estranho. Coloquei fones de ouvido e assisti vídeos no meu telefone até por volta da meia-noite. Fui dormir.
Na manhã seguinte, encontrei algum dos caras do meu andar e fui para o refeitório junto com eles. Quando voltei para o meu quarto, notei que minha mochila não estava da maneira que eu deixei. Eu olhei para John e nós estávamos sentados cada um em sua cama. Fui vasculhar minha bolsa para ver se faltou alguma coisa. Não identifiquei o que faltava, mas minha bolsa parecia mais leve. Acusei John de ter mexido na minha bolsa e ele negou com um tom muito agressivo. O que eu poderia fazer? Eu não tinha câmeras no quarto, então eu não poderia provar. Na próxima noite, eu tentei convidar John para sair comigo e algumas outras pessoas. Ele não queria ir, alegando que ele estava tentando focar em seus trabalhos escolares. O mais rápido possível, então eu saí. E quando eu voltei, John estava dormindo. Era meio tarde, então fui direto para a cama. Começou a chover muito forte lá fora. E eu tinha visto que estava na previsão. Acordei no meio da noite ouvindo um trovão. Eu estava muito confortável e preguiçoso para sair e olhar para fora, mas mesmo com os olhos fechados eu estava percebendo o piscar constante de raios. Na manhã seguinte eu acordei e minha mochila estava aberta novamente e mudou de lugar. Eu não acusei John dessa vez. Eu decidi que ia ficar acordado naquela noite e ouvir o que ele estava fazendo. Depois de um longo dia chuvoso, fiquei assistindo em meu telefone por um longo tempo e ouvindo a chuva fora da janela. Em torno de 1 ou 2 horas da manhã, ele chegou, deitou e eu fingi estar dormindo. Eu fiz isso por um longo tempo. Comecei a notar os flashes novamente. Eu me virei para o meu outro lado e vi John sentado em sua cama. Eu só tive um vislumbre dele, rapidamente abaixando os braços enquanto eu virei de repente. Todos aqueles flashes agora faziam sentido. Não eram raios. Era ele tirando fotos de mim. Eu fiz de bobo e disse: "O que você está fazendo?" Ele gaguejou e disse que não conseguia dormir. No dia seguinte, eu disse às outras crianças sobre isso e como John era estranho no geral. Eles disseram que eu deveria solicitar uma mudança de quarto. Concordei com eles e voltei para o quarto. John saiu pela primeira vez desde que cheguei. Seu laptop estava em sua cama aberto. Tive que bisbilhotar. Abri o laptop e estava na área de trabalho, que estava cheia de pastas, programas e imagens. Era a área de trabalho mais bagunçada que eu já vi. Comecei a abrir fotos aleatórias em sua área de trabalho e a maioria delas eram estranhas. Mas então eu cheguei às perturbadoras fotos minhas ao abrir uma das pastas. Percebi que era uma foto minha na cama, tirada com um iPhone com flash. Ele tinha armazenado todas as fotos que ele tinha tirado de mim em seu computador. Ele ainda tinha fotos da minha mochila. Fiz um vídeo da tela do laptop e excluí todas as fotos que eu poderia encontrar em seu computador e fechei seu laptop. Fui direto para o departamento que lidava com os dormitórios e mostrei-lhes o vídeo. Imediatamente eu pedi um novo colega de quarto. Não sabia como John havia sido punido pela escola, mas eu ia receber um novo quarto em frente no dia seguinte. No entanto, em minha última noite com John, eu não consegui dormir nada. Eu ouvi as molas do seu colchão quando ele se levantou de sua cama em alguma hora da noite. Em seguida, silêncio. Até que eu ouvi uma respiração logo acima da minha cama. Ele estava de pé sobre a minha cama. Eu sabia disso. Mas eu estava simplesmente com muito medo de virar e olhar. Cerca de menos de um minuto depois, eu ouvi as molas debaixo do colchão novamente e o resto da noite foi silêncio. A primeira coisa que fiz de manhã foi ir conhecer meu novo companheiro de quarto. Foi como um sopro de ar fresco, um cara normal, o qual eu já me identifiquei de imediato. Me assusta um pouco saber que John ainda tem todas aquelas fotos minhas dormindo em seu telefone. Não sei qual é o objetivo dele com essas fotos. E eu não sei por que ele ficou de pé sobre minha cama daquele jeito. Não sei por que ele vasculhou minhas malas. O garoto era um verme insano e eu estou feliz por ter escapado dele. Não quero nem pensar o que ele tem feito com minhas fotos.